Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Viver Melhor Podcast. E hoje nós recebemos aqui eu e o Laércio, o empresário e o seu gerente, que vai falar um pouquinho de uma trajetória incrível de 30 anos de não mais da Arte Tintas. Prazer em receber o Ednelson Polini Vieira. Muito prazer em recebê-lo aqui conosco. O Anderson, que é o gerente das lojas, né? Das lojas. Ednelson, um prazer recebê-lo. Eu queria que você falasse um pouquinho que a Arte Tintas completou 30 anos. Mas não é só a Arte Tintas, né? Hoje são 5 lojas, hoje você é um empresário que tem uma construtora, uma empresa de engenharia, ampliou aquilo que começou numa portinha, né? Vamos dizer assim, né? Começou pequeno, mas hoje cresceu, deu frutos e muita gente se alimenta desse fruto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Você imaginava que ia chegar hoje nesse patamar? Bom dia, Ivana. Bom dia, Laércio. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho do que a gente construiu ao longo de 30 anos. O ano era 1994 e a loja era bem pertinho daqui, 100 metros daqui, era aqui na esquina do Grécia, tinha 70 metros quadrados. Então, assim, ela nasceu de um sonho de empreender, né? E nós começamos em 4 sócios. Sempre difícil começar no Brasil, ainda mais quando você começa em 4 pessoas, né? Mas os outros já eram empresários e assim, tinha um papel só de sócio cotista, né? E assim, dizer que foi fácil empreender, não foi fácil. 30 anos é uma trajetória que retrata uma vida, são 3 décadas, né? Passamos por muita dificuldade. 1994, para quem não lembra, os mais vividos, né? Não mais velhos, mais vividos. Nós tivemos a implementação do Plano Real. E foi muito difícil, muito difícil. Falava assim, um remédio amargo, né? Que amargou a vida do empresário, que amargou a vida do cidadão como um todo. Mas nos trouxe estabilidade, né? Porque aquela inflação maluca que tínhamos era assim, era galopante. E assim, grato à equipe econômica, né? Que fez o plano. E assim, o mais difícil de tudo, eu vou dizer para você, não foi nem o trabalho. O trabalho a gente trabalha todo dia. Foi aprender a lidar com o fracasso. Você tenta imaginar, na época eu já era gerente de multinacional, tinha 26 anos. Quando isso aconteceu. Então abdiquei, né, de uma carreira de sucesso. Vamos retroceder um pouquinho, né? Como que foi a sua chegada em Foz do Iguaçu? Porque você estava me contando agora há pouco que você não é de Foz, né? Não. Veio para Foz. Como que foi? A que motivação te trouxe? A minha tia chama-se Edna Polini, eu sou da família Polini, Óticas Polini tem correlação. E eu não viria para a cidade, né? Minha mãe queria, né? Assim, depois da geada de 75, a vida no campo, na roça, ficou muito difícil. Meus pais eram lavradores. E minha mãe tinha um sonho. Na verdade, acho que eu vim pelo sonho da minha mãe. Ela queria uma vida melhor para nós. E ela sabia que lá não seria possível. A vida era a cultura era a monocultura, era o café. O café cortou uma raiz. E até formar outro. Ia demorar. E assim, uma das coisas que eu tive sempre, Ivana, foi a dedicação aos estudos. Eu nunca precisou pai e a mãe brigar para estudar. Eu sempre tive assim uma habilidade para o estudo. E ela via que era um desperdício ficar lavrando terra. E eu não enxergava isso. Eu queria viver da forma que eles viviam, não conhecia outra vida. Sim. E aí foi que minha tia foi para nos visitar e me trouxe para Foz do Iguaçu. E ainda voltei, não consegui ficar. Lembro que eu fiquei aqui 6 meses. Fiz um curso de contabilidade pelo Senai na época. Na época eu lembro que era o seu Ítalo, que era o diretor. E fui muito bem. Mas tinha uma namoradinha, eu voltei para a roça. E aí, mas eu tentei ficar 2 meses lá e eu também daí não consegui ficar mais no campo. Porque minha mãe, ela tinha aquela tristeza, né, de ver que era um desperdício eu ficar lá. Eu resolvi voltar
E fiquei, vim morar com meus avós, com a minha tia aqui. E fiquei. Aí fui trabalhar no Hotel Panorama, primeiro emprego, Dr. Xenofonte Villanueva, me acolheu como um filho. Tá? Depois fui para o Itaú, fiquei mais 1 ano e pouco no Itaú. Depois fui para a White Martins. White Martins foi que me desenvolveu assim, ali aprendi muita coisa, uma multinacional. Então aprendi muito lá. E era jovem, né? Era jovem. Você vê, aos 26 anos, eu já era gerente da White Martins. Inclusive, os últimos 6 meses já trabalhei no Paraguai, na implantação da White Martins no Paraguai, que adquiriu a Empagás do Paraguai. Então, eu ia como gerente nacional para lá. Olha. Quando me dispensaram para fazer a remoção para lá, que era o país, uns amigos, eu lembro assim, tem papel fundamental falar de pessoas, né? Osni Prim ali da Arte Frio e o Antônio Barros, que eram sócios, que idealizaram a Arte Tintas. Não foi idealizada por mim, mas eles me conheciam. E eu sempre aos sábados passava ali, eu não trabalhava na White ao sábado, eu passava lá tomar um café com eles. E eu vi o projeto dessa loja. E eles falaram assim, olha, é um cara que poderia vir trabalhar com a gente e gerenciar a loja. Porque viu em você esse teu perfil, né? Aí eu disse, olha, como gerente não, mas como sócio eu venho. Eu largo tudo. Ele duvida que você largue, eu largo. Eu vou largar e venho. Quanto que é para montar? Quanto que me cabe participar como sócio? X valor. Vendi o carro, vendi tudo que eu tinha. E entrou de cabeça. Ficou só a esposa. Entrei de cabeça. Verdade. E aí a gente começou a loja. Foi uma jornada assim, cheia de altos e baixos, claro, né? Como eu já disse para você. Mas assim, a empresa, eu disse assim, que uma empresa tem que nascer com um propósito. E você vê, quando a empresa nasce de um propósito de outro, você entender muito, e você vai fazer parte do processo gerencial de trabalho dela, o que ocorre? Você não entende muito bem o que você tem que fazer. Por mais habilidade que você tenha para o trabalho, para a venda, você vai se deparar com seus erros. Mas assim, o que é interessante, que eu digo sempre para a minha equipe, que quando der tudo errado, não procure um culpado na janela, vá no espelho, o culpado vai estar lá. Então assim, se falar que o meu crescimento, eu diria assim que o meu, não o nosso, da empresa, eu acho assim que foi olhando para os erros, procurando os erros e procurar não cometê-los novamente e procurar acertar mais do que errar, porque senão, porque a tortura do erro, ela te traz insônia, dissabor, Exato, um desastre, tá? Então tem pessoas que não conseguem lidar e acabam abandonando, então entra a parte da resiliência, né? Falando um pouco sobre propósito da Arte Tintas, você falou que quando você sabe o propósito, você entra num caminho, um caminho que vai te norteando, né? Eu queria te falar um pouco, e até o Anderson pode depois complementar. Quando a gente fala em Arte Tintas, a gente fala num propósito que não é só a venda de produtos, né? É você vender sonho, é você chegar. Isso envolve não só o consumidor, mas também aquele seu parceiro, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho. Vamos começar a falar sobre o parceiro, que são os pintores, que foram os grandes parceiros da Arte Tintas. Estes vale a pena ressaltar, né? Eu falo assim que me recordo, 94, assim, o pintor, ele vendia o almoço para comer a janta. Era um professor, um profissional assim que não era um profissional. Dizia assim, fazia parte do processo construtivo, mas não estava totalmente inserido. Eu falo assim que entender o trabalho deles foi um desafio. Eu lembro que eu visitava as obras e eu dizia, poxa, vão ali na minha loja, quero que vocês vá lá. Eu entendia que ele era essencial. Sim. Vá lá me conhecer. E assim, eu ia, via a forma deles trabalhar. E assim, não era só isso, que eu também lidava com tinta automotiva. Eu lembro que eu mandei um técnico para São Paulo e ele foi lá se qualificar para fazer acerto de cor, que a gente fazia até hoje, faz da forma manual, né? Isso não tem equipamento que vá fazer um acerto de cor para um veículo. Começamos ali no veículo automotivo. Eu via que o processo
ele era de qualificação. Quanto estava qualificado para fazer aquilo? Entender assim, tem aquele livro, tem um livro que fala para você, quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo. Interessante esse livro. E aí ele fala que você tem que saber dos processos. E eu fui entender desses processos. Eu me preparei, inclusive, eu fui lá, aprendi a mexer, acertar, pintar carro. Olha só o que eu fiz. Então, assim, não fui um empresário. Eu digo assim, que como empresário eu fui pintor. Sim. Tá? Eu trabalhei no processo. E aí quando você conhece o processo, exato, e você vê que requer qualificação, muda a tua cabeça. Então assim, eu tinha no mercado parceiros fiéis pelo meu trabalho. Assim, poxa, pela dedicação. Não era nem a questão de preço. Era uma questão de você entregar algo diferente para ele. Conhecer a linguagem também, Isso, conhecer a linguagem dele. Tá? Então eu fui conhecer, eu sei pintar, tá? De um carro a uma parede, né? Inclusive treinei, qualifiquei alguns pintores. Então assim, quando eu vi tudo isso, eu falei, poxa vida, dá pra gente mudar a vida deles. Você foi com o objetivo de entender o negócio. Exato. E aí deu start para outra coisa. Deu start para outra coisa. Começou as parcerias. Você viu que mudou o propósito? Aí o propósito não era mais ser empresário. Era ser... Um rapaz de 26 anos isso, se deparando com vários tipos de... Aí já começam os problemas, né? Exato. E aí nós vimos assim, poderia fazer algo mais. E aí começou a transformação de vidas, da cadeia produtiva e de vidas. Os pintores se qualificaram, começaram a entender os processos, melhoraram os processos. E aí isso criou relevância para a vida deles e criou relevância para a imagem da nossa empresa como um todo, porque os pintores queriam estar inseridos dentro do nosso processo, porque eles estavam ganhando bem. Assim, a partir do momento que você dá esse conhecimento para eles também, eles aumentam o ganho, né? E tem uma qualidade de vida melhor. Eu lembro que em alguns treinamentos eu falava assim, você vai pintar a casa de uma pessoa, aí você pega a parede, olha o vaso dela, fala, vou pintar mais esse vaso. E nunca lave o rolo na pia do banheiro, não suje. Falei, pintor tem que andar limpo. Eu falava para ele, pintor tem que andar limpo. Você não precisa andar todo sujo de tinta para dizer que é pintor. Exato. Então assim, porque as pessoas não querem que ela quer que você embeleze a casa delas. Não suje, não marque o móvel com tinta. É difícil a limpeza. Não, chefe, mas eu vou limpar. Não, o segredo não é eu vou limpar. Eu não vou sujar a sua casa, eu não vou sujar o seu móvel. Eu não vou... Porque vai dar mais trabalho para ele também, vai dar muito mais trabalho. E isso foi interessante, eles foram aprendendo. E uma das coisas que a gente começou a dar consultoria para eles, quanto cobrar. Eles não sabiam. Então, assim, uma das coisas que mais fez sentido, pintores analfabetos que nós tivemos, né, casos assim, de não saber ler, e eles já sabiam pegar serviço, mas eles usavam a nossa empresa. Dá para vocês ir lá calcular para mim, mais ou menos. Você entendeu? Sim. Então, assim, nós deparamos com pessoas analfabetas mesmo. Eu estava falando agora que a educação transforma, ela transforma. Mas se você sabe um pouquinho e ajuda a pessoa que não sabe, o trabalho dela também transforma a vida dela. Porque você está auxiliando e está oportunizando a ela uma maneira diferente. Então, esse pintor, que ele às vezes ganhava uma diária, ele começou a ser patrão. Olha que é interessante. Sim. E ele teve o quê? A oportunidade de dar uma dignidade para o filho dele. Estudou, então já não era mais um semi-analfabeto ou analfabeto. Então, assim, levou riqueza para dentro da casa. Sim. Então, se você pegar os pintores mais antigos, que têm depoimentos, né, que esses dias andaram até para emocionar assim, no aniversário, aí eles botaram os pintores dando depoimento de como chegaram lá e o que a empresa representa para eles. Claro. Quanto filme passou eu tenho uma amiga que se chama seu Osmar, está aposentado, já está com 70 e poucos anos. Ele não deixa de ir na nossa empresa e pegar uma latinha de tinta, de vez em quando ainda fazer lá um servicinho. Faz questão. Ele faz questão de dizer assim, eu te vi começar, menino, eu te vi começar. E fizemos uma surpresa no aniversário da loja esse ano, né? E pegamos o depoimento dessas pessoas, desses pintores, desses profissionais que estão desde o início. Eu tô no meio do caminho para frente, né? Mas lá ainda tem esses parceiros que deram esse testemunho. Foi muito bacana, foi muito legal mesmo ver assim a trajetória
pela visão deles. Porque nós temos, ele sabe o olhar de vocês, a contribuição, o quanto ele também cresceu com isso, né? Mas ver pelo olhar do pintor foi muito legal e gratificante, né? E falar assim de colaboradores externos, que são colaboradores diretos e indiretos, a gente lida tanto, eu falo assim, que colaboradores são colaboradores. E criou relevância também para os nossos internos. Né? Nós entendemos que eles também precisavam realizar os sonhos deles, da casa própria, do veículo deles. Sim. Né? Então, assim, um dos pontos fortes da empresa, eu diria que é reconhecer o trabalho. O trabalho. Você não do proporcionar ser humano, para as pessoas uma vida digna. Fala assim, a minha empresa é uma empresa tão boa que você não precisa fazer um concurso público. Se você quiser ir para a vida pública, ótimo. Né? Nós tivemos casos assim, mas tem pessoas da nossa empresa que está há 30 anos que falam assim, eu amo trabalhar aqui. Olha que legal. E gente, isso não tem preço, assim, né? um relato da empresa, né? Que ela estava fazendo pós-graduação, você vê que entrou, fez faculdade, fez pós, e num trabalho, né, foi perguntado a ela qual a melhor empresa para se trabalhar em Foz do Iguaçu. E ela disse, levantou, todo mundo geralmente responde, Itaipu, essa. Ela disse, Arte Tintas é a melhor empresa para se trabalhar em Foz do Iguaçu. E aí chamou a atenção do professor, né, do orientador. Por que Arte Tintas? É a primeira vez que alguém fala o nome de uma empresa privada, pequena, né? privada, como a melhor empresa para se trabalhar. E ela disse, por isso, eu estou lá desde o começo. É assim que funciona. A valorização pessoal, isso nos traz prazer em ir para a empresa. Sim. Fazer parte do processo, fazer parte das conquistas, realizar os sonhos que eu tinha, eu realizei lá. Que legal, hein? Isso é interessante ouvir do teu colaborador. Lógico. Entendeu? O teu primeiro cliente é o colaborador. Né? Ele é o cliente interno, e eu falo inclusive isso para eles. O primeiro cliente é o colaborador. E eu tanto enfatizo a importância do clima dentro da empresa, que eu digo, chegue dentro da empresa e dê bom dia para os seus colegas. Nós temos compromisso de fazer uma oração antes do trabalho, todos os dias, né? Para que Deus nos abençoe, né? Porque assim, falar de conquista, falar de bem-estar, sem falar em Deus, naquilo que você crê, eu creio. Como que nós temos um ser supremo, e todo dia eu agradeço, né, pela vida. Né? Eu acho assim, não é nem pelas conquistas, é levantar vida, de manhã e você estar bem, dizer assim, estou vivo, mais um dia, vou trabalhar. Sabe, isso é interessante. É verdade mesmo. E eu falo assim, né? Quando você bota Deus à frente das coisas, eu falo que você é um ser humano melhor. Porque às vezes o homem é tão egoísta pela conquista que ele esquece até que Deus está ali dando, patrocinando dias e dias a mais dele aqui, né, nesse mundo. Mesmo. Porque nós somos passageiros disso aqui. Podemos deixar aí a nossa marca, o nosso legado por ter feito a vida das pessoas melhores. Não por ter conquistado tanto dinheiro. Porque tem pessoas que conquistam o mundo, mas não têm... Eu falo assim, é odiado, às vezes não tem amor próprio até, porque eu digo assim, quando a pessoa tem amor próprio, ela age com empatia, né? Amar a si quer dizer que você vai amar os outros. Ninguém gosta de ser maltratado. Verdade. Quando você age com empatia, você não vai ser um patrão, você vai ser um líder de pessoas. Né? O Ednelson, assim, a gente vê que é uma trajetória assim bem legal, com desafios assim, né? E hoje você tem uma estrutura, 5 lojas e outros empreendimentos. Mas qual que foi o momento assim que, poxa vida, mais difícil assim que você passou dentro da empresa ou em algum desses negócios que você tem? Que você teve que parar e repensar tudo. Teve esse momento? Teve o momento de eu pensar em abandonar, sim. A própria Arte Tintas, ela foi, eu falo assim que ela foi um sonho que exigiu muita resiliência e eu quis parar sim. Eu ofereci, eu quis vender a empresa, eu quis doá-la até. Eu diria assim, inclusive, meu último diretor, né, na White Martins, ele veio de Curitiba, foi meu padrinho, inclusive, de casamento, nós tínhamos um relacionamento bastante estreito, e na época do meu fracasso, ele falou para mim, fecha tudo, vamos para Curitiba, eu te realoco na White, uma outra empresa que você queira, fecha, você não merece estar sofrendo.
As pessoas tinham dó. Sim. E eu disse para ele assim, mas se eu vou trabalhar em outra empresa grande e vou ter sucesso, por que eu não vou me dedicar e tentar? Que não tem Eu falei, eu quero tentar. Olha. Aí eu lembro que ele me ofereceu dinheiro emprestado. Você sozinho, do jeito que está aí, você não vai, que ele olhou os números. Eu falei, não, tudo que eu não vou fazer é pegar dinheiro de terceiro. Eu preciso fazer com que essa empresa ela produza fruto e que ela pague as contas dela, que eram muitas. Eu falo assim, uma das coisas assim que o empresário não pode fugir é do que ele deve. Porque senão ele vai estar sempre fugindo de algo. Sim. Então aprenda a pagar, Tá sempre... aprenda a pagar, sofrer e chorar, e aí você vai estar preparado para algo muito maior. Então assim, o banco uma época eu corria atrás, o banco uma época eu corria atrás de mim e eu fugia deles. Agora eles são parceiros. Eu entendi o seguinte, que lidar com o financeiro é um produto. E um bom produto, quando você tem fartamente e sabe lidar com ele, a empresa necessariamente quando você tem empréstimos, um parceiro financeiro forte, ele te possibilita ir mais longe. Eu estou sempre dizendo assim, olho pro meu bastão e digo, poxa vida, acho que eu estou virando macarrão, não montei nada, não estou devendo nada. Então assim, se você está expandindo e faz uso do crédito de forma salutar, você está gerando riqueza, empregos e fazendo bem para a sociedade como um todo. Então assim, aprendi a lidar com dinheiro e hoje o banco é um parceiro que me fornece um produto interessante. Claro. Eu queria perguntar para o Anderson. O Anderson aqui é gerente há 13 anos na Arte Tintas, né? Hoje expandiu, né? Hoje que você fez parte também de uma boa parte desse processo da expansão, né? Ao seu ver, o que a Arte Tintas tem para oferecer para o cliente que outra empresa concorrente não tem? Ótimo, né? Se vira agora. No projeto de expansão, eu estou desde o início, né? Que ele iniciou-se aí há uns 6 anos atrás, né? Eu já estava no contexto da empresa, então eu participei dele desde o primeiro projeto de expansão com o primeiro PDV, e hoje são mais 4 além da matriz, né? Esses outros 4 são 3 em Foz? Isso, né? é a nossa matriz ali na JK, né? E 2 PDVs, um na República Argentina e um na Vila A, na Silvia Américo Sasdelli, certo? Uma unidade já um pouco maior em Santa Terezinha e em Medianeira também. Então assim, a gente está seguindo o nosso slogan ali, a Arte Tintas mais perto de você. Então nós estamos indo. Onde tem um bairro mais populoso, a gente vai colocar um PDV, uma cidade vizinha, e assim a gente conseguir chegar mais perto do cliente, né? E eu acredito que a boa aceitação desse cliente para com a nossa empresa é que assim, todos os colaboradores, principalmente a equipe de vendas, o entregador, quem está no trato direto com o cliente, a nossa equipe entendeu que a venda de tinta ela é repleta, ela é sempre permeada por emoções e sentimentos. Tá? Se você prestar atenção, a pessoa que vai comprar tinta para pintar uma casa ou para pintar um quarto, ela tá ou com o nascimento de um filho, quer pintar de rosa, ou quer pintar de azul. Então tem um sentimento envolvido ali. Tem a satisfação da casa própria. Então assim, sempre tem algum tipo de sentimento. É uma pequena reforma em casa, mas aquilo vai trazer uma sensação de prazer e alegria para a pessoa. Tá? Eu estou num ambiente renovado, vou receber uma visita, um ente querido e quero que meu ambiente esteja agradável. Então assim, sempre tem emoção envolvida. E os nossos colaboradores entenderam isso. Então acaba acontecendo de forma natural e isso eu acredito que venha cativar o consumidor. Que ele entende que, como você disse no começo, não é uma simples troca de produto por dinheiro. Existe a nossa atenção em saber como está essa parede, saber qual é o melhor produto para atender, às vezes, a necessidade que ele nem sabe que tem. Né? Às vezes ele só quer pintar e colorir, mas ali, às vezes tem uma patologia, alguma coisa assim. Então, assim, é um trato até de carinho, para que aquilo realmente funcione, dê certo e tenha uma vida útil adequada. Então, assim, existe toda essa preocupação da equipe de vendas, na entrega, chegar, colocar a tinta no lugar apropriado, bem colocada, não jogando em qualquer lugar. Então, tudo isso a gente cuida com muito zelo, sabe? Isso faz diferença, né, Ednelson? Organização em tudo, né? Sim. É respeito. Nós estamos falando de respeito, nós estamos falando de sonho, consultoria. Responsabilidade social. Exato. Então, quando você faz um trabalho de respeito ao consumidor, você plantou, você vai colher, né?
E assim, você veja que, momento algum, a gente está falando de produtos, né? A gente está falando assim, você pega a visão da Arte Tintas, ela quer ser referência. Exato. No que tange a qualidade, o bem-estar, tal, gerar valores, né? Então, assim, até o Laércio me perguntou, uma das partes mais difíceis da minha vida foi realmente o começo. E assim, nós tínhamos já 3 lojas, fechar uma loja. Eu fechei uma loja, Laércio. Eu fiquei só Vocês com tinham 3 lojas. Aí uma ficou para um dos sócios, né? Um dos sócios, fizemos uma aquisição e ficamos com 3 lojas, 3 sócios. Aí um dos sócios ficou com a loja da Vilar e eu e o outro sócio ficamos com a JK e República Argentina. Mas em 2010 eu fechei a Arte Tintas da República. Lá. Eu fechei uma empresa e vendendo bem. E assim, muitos até falaram, poxa, o grupo agora vai, eles vão cair. Não, era um passo atrás. Nós demos um passo atrás. E aí o interessante foi mostrar para os colaboradores, e para mim mesmo, que uma estrutura não vale nada. Quando nós fechamos aquela loja, sobrou muita coisa, né? A gente teve um colaborador nosso que até nós vendemos um equipamento tintométrico para ele dosar tinta, e montou a loja dele, doei prateleiras, sobra prateleiras, gente. Uma empresa é pessoas. Me recordo que ao longo do tempo, dessa trajetória, uma empresa grande em Foz do Iguaçu entrou em falência. E eu disse para se você não estava ainda na empresa, e eu falei para os colaboradores da nossa empresa ir até lá para ver o que eles iam. E falei, vai de 2 em 2 na hora do almoço, vai lá, e daí vamos sentar e vamos conversar. E foi interessante aquele brainstorm que eles captaram. Muitos falaram assim, relataram a tristeza dos colaboradores, o sentimento de perda, o sentimento de insucesso, foram transferidos para a vida deles. Pesa, né? Pesa demais, você entendeu? Então, após isso, eu vi que uma das empresas não estava andando bem, e eu não conseguia cuidar das duas. Então, assim, o que eu fiz? Fui lá e fechei. Cheguei de manhã, fechei. Até num grupo de empresários em São Paulo um dia, o cara falou, como é que faz para fechar uma empresa? Simples, chega lá e fecha. E diz assim, olha, sem as pessoas nada vale aqui. Remove-se o estoque, leva para a matriz, sobra lá um monte de estrutura, que ninguém vai te pagar nada por ela. Sim. Ou seja, o que é uma empresa sem as pessoas? Exato. Aí isso foi uma O lição, maior segredo foi um aprendizado. são as Então, pessoas, né? o maior segredo do sucesso está nas pessoas que fazem parte do teu dia a dia, que trabalham com você, que lutam com você. Exato. Então, mesmo tendo a diversidade, elas estão ali. O interessante da nossa empresa hoje é o quão rica de mix ela é. Eu lembro assim, quando a gente ia preparar um orçamento com um cliente, 10 itens, nós não... Faltavam alguns. Digamos assim, quase 50%. E isso me deixava muito triste. Eu falava, poxa vida, eu tenho que trabalhar mais para que a gente fortaleça isso, para que o cliente chegue aqui, tudo tenha, tudo que ele precisar. E tanto é que nós nos tornamos referência em ter produtos, inclusive que não faz parte de uma loja de tinta, que passou a fazer. Eu lembro que impermeabilizante, né? As lojas de tinta não vendiam. Era só materiais de construção, né? Pra você ter uma ideia, o material da recuperação da ponte só nós tínhamos. Olha! Era um material muito específico. A Arte Tintas hoje, ela tem produtos inseridos dentro do mix dela, que a maioria dos engenheiros, ou todos, deveriam conhecer. Nós temos produtos de alta qualidade, produtos importados, que faz parte do processo construtivo desde a base. E está dentro de uma loja de tinta. Um mix gigantesco hoje. Então, assim, e não é só ter o produto, é qualificar essas pessoas. É fazer com que o mercado entenda onde usar, como usar e por que usar. Você está entendendo? Sim. E isso tem feito da nossa empresa uma empresa referência. Sim. Não somente em tinta. E assim, o que mais se tem numa casa, num edifício? Patologias. E eu falo assim que nosso pessoal hoje, né, Anderson, a maioria estão preparados para visualizar e criar solução para o nosso cliente.
É interessante você pegar uma quadra destruída, que nós pegamos lá em São Miguel, onde o engenheiro já havia condenado, e aí, vocês fizemos, a nossa quadra tem jeito. Se eu te mostrar o que nós fizemos de um ano depois, você vai entender. E era nós fazemos, nós temos produtos que repara qualquer coisa. Você entendeu? Então, assim, nós não somos só uma loja de tinta. Sim. Nós estamos criando, assim, solução. Eu sempre digo, nunca venda uma lata de tinta para um cliente sem antes conversar com ele, saber, entender onde ele vai usar, a superfície que vai usar e como está essa superfície. Converse com o cliente, dialogue com ele, conheça-o pelo nome. Inclusive, ontem um cliente chegou lá e falou: você acredita que faz 2 anos que eu não vim aqui e eu cheguei aí, o teu vendedor me chamou pelo nome? Então eu digo, conheça seu cliente, conheça a necessidade dele, conheça a superfície que ele quer embelezar ou recuperar. E aí você vai falar assim: a Artintas é uma empresa que vende barato? Não, ela não pode vender barato. Ela vende no preço justo, mas ela traz solução para o teu negócio. Sim. E assim, o produto barato é proibido vender na minha empresa. Eu não gosto de vender produto barato. Esses dias, um cliente chegou lá para comprar e era bastante orçamento para pintar um prédio. Quando eu vi o orçamento que ele queria comprar, o que ele queria comprar, eu disse: cancela a nota, porque eu não posso vender isso para você, para um edifício. Não é só uma questão de dinheiro, porque a pessoa, quando compra um produto ruim, ela compra por preço. Mas quando dá errado, ela comprou na minha empresa. Você está entendendo? Então eu já paguei um edifício inteiro, eu repintei. São amigos meus e os clientes até hoje. A indústria que me vendeu o produto barato, ela não me ressarciu. Mas era a minha empresa que estava ali. Então eu tive que pagar. Indenizar essa pessoa. Sim. Você entendeu? Então, assim, é muito sério hoje quando a gente fala de você proteger a superfície, de embelezar a superfície. O Anderson falou agora de sensação, né? Fazer parte da vida das pessoas nos momentos mais emocionantes dela, que é o primeiro bem, a casa dele, mas aí vem um filho, né? É rosa, é o azulzinho, é aquela coisa, a transformação. Então, assim, mas a responsabilidade para com o produto tem que existir. Eu prefiro que a pessoa vá. Então, assim, quando a gente vende um produto barato, a gente deixa bem claro: nós temos isso e isso que é a solução melhor. E, assim, a gente pode até financiar para você, para que você tenha uma solução adequada. Porque o produto barato, às vezes, não é a solução do cliente. Não vou dizer que eu não tenha na loja, tá? Mas em quantidade muito pequena, né? Sim. A gente prima no nosso combo, fala assim que o combo feliz é aquele que o cliente cabe no bolso dele e que não vai trazer problema. E sim solução. E depende do caso também, né? Porque se você não vai vender um produto ruim para um... Exato. Para um serviço que não vale a pena. E é verdade, às vezes o produto, ele, como você falou, a pessoa vai ficar até com raiva da empresa, né? Falar: o que eu comprei ali, né? O que adiantou, né? Me diz uma coisa, durante todo esse tempo, o que teve, assim, não só nas outras áreas de tecnologia que desenvolveu muito, como que você vê isso nas tintas hoje? Porque, assim, a própria empresa, ela evoluiu tanto no atendimento, né? Porque não é uma empresa de tintas, é uma empresa que dá soluções para problemas também. Né? O vendedor vai estar conversando com o cliente, vai ver qual que é o problema que ele tem e vai oferecer. Como que foi a evolução das tintas? Porque eu lembro quando eu era criança, você ia pintar, você tinha que tomar um copo de leite junto. Porque se intoxicava, né? Hoje em dia tem tantas opções, né? Não que eu ia pintar, né? Mas a gente via os pais pintando, não podia ficar perto. Né? Assim, como que é hoje? Hoje, para você ter uma ideia, o Brasil tem 70% do processo fabril são de pequenas empresas. E 30%, né? Vamos falar das grandes aí, vamos falar que tenha 30 de regionais já bem capacitadas e com responsabilidade. Mas a tinta, ela continha metal pesado. Tá? Então, assim, fabricar tinta requer responsabilidade também. Então, assim, uma das coisas que a gente tem procurado ficar atento é o nosso fornecedor.
Então, assim, hoje nós temos meio ambiente. Então, nossos descartes hoje, a gente lida com empresa especializada, porque você não pode jogar tudo em qualquer lugar, esse aí, mundo, terreno baldio. Esse mundo é nosso. E se você começar a agredi-lo de forma irresponsável... Não é assim que vai retribuir a sociedade. Não. Né? Então, assim, hoje a gente tem essa responsabilidade também de estar olhando aí para os fornecedores que realmente praticam essa sustentabilidade, tá? E, assim, tem casos na AkzoNobel, que é a maior indústria do mundo, tem a Sherwin-Williams, tem PPG, tem a própria Basf, com a Souvenir, né? São empresas que elas têm ali... dentro das suas práticas, a cada dia está aliviando para o meio ambiente, criando produtos ali mais sustentável, mais ecológicos e agredir o quanto mínimo o meio ambiente. Né? E olha que se agride, hein? Você pega uma obra hoje, olha quantas latas que vai pro descarte. Então, assim, né? Os descartes, você tem plástico, você tem papelão, você tem... É complexo, assim... Eu acho que nós estamos caminhando para uma melhoria no meio ambiente. Tem que reciclar mais. As latas têm que voltar, elas não podem ir para o nosso aterro sanitário, tá? Tanto é que aumentou-se agora as taxas do aterro, né? Assim, os descartáveis. Quando fala em ESG hoje, a gente está inserido na construção civil. E eu falo assim que tem tanta coisa a ser melhorada. Você sabe que a construção civil tem ainda próximo de 30% de desperdício. Eu falo assim, quando você pega todos os descartes seu, eu falo assim, quanto menos você tem de descarte, mais próximo e amigo do meio ambiente você está. Então, assim, o processo fabril, ele tem que começar assim de forma mais profissional. Hoje no processo construtivo, nas construtoras, a gente olhou o seguinte: se eu construo uma estrutura de 70 metros de altura e o deslocamento lá embaixo dá próximo de meio centímetro, máximo de 1, eu vou utilizar bem menos material. Porque você imagina que você tem reboco, hoje tem prédios em Foz do Iguaçu, tem reboco de 10 centímetros. 12 centímetros de espessura. Por quê? Porque a estrutura foi mal alocada, foi mal construída. Entendi. Você está entendendo? Sim. Então nós temos uns vídeos que a gente monitorou com os nossos engenheiros e escrevemos os processos. O seguinte: nosso reboco externo tem que dar na ordem de 4 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros é ideal. Então, assim, o resto tudo é desperdício. Aí você tem estrutura mais pesada, você tem que investir mais em concreto, ferro. Então, quanto mais você alivia a estrutura hoje, menos você agride. Porque o cimento hoje, ele agride mais o meio ambiente, né? Para você produzir cimento. Então, você usa menos, você está mais amigo. Se você faz menos reboco, um reboco de 3 a 4 centímetros, nós chegamos a quantificar. Cada 1 centímetro por metro quadrado a mais de reboco é 17 quilos a mais na estrutura. Gente, você está entendendo? E na pintura também não é diferente. Né? Então, assim, hoje tem os baldes, né, que está vindo mais reciclável. Eu falo que as barricas, ela recicla-se o papel, mas o plástico ainda é um material altamente agressivo ao meio ambiente. Tá? Então, assim, o ESG hoje está sendo disseminado muito forte. Aí, as pessoas estão cientes, né, de que o meio ambiente é necessário. Precisa ter essa responsabilidade, né? E as empresas grandes, elas estão mais sempre à frente, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a Coral, que é nosso principal parceiro, né? Ela é uma indústria que tem fábrica em 160 países. Então, tem tecnologia do mundo todo envolvido no produto ali. Então, o que hoje é uma tendência da gente cuidar mais do meio ambiente, na Europa já é lei. Sim. Então, já está adequado e isso já veio para o Brasil. Então, eles acabam, um fornecedor forte dessa forma, acaba encabeçando o processo. Né? Eles trocaram as embalagens dos colorantes, que a gente usa muito nas máquinas, tiraram
né? Ocupa menos espaço para o descarte. Então, assim, são coisas que vêm contribuir para nós aqui que estamos nessa questão de preservação um pouquinho mais atrasados que a Europa, porque lá tem leis mais rígidas, Sim. né? Até porque eles têm menos florestas, né? Sim. Mas então, isso tudo já vem no combo dentro da Sim. lata. Tecnologia, a melhoria de produto, muito produto hoje, quase todos são à base d'água. Hoje você pegar no mix do universo 100% aí, vai ter 10% que é a base de solvente. Né? Então abaixa a emissão de VOC para a atmosfera. Então tudo isso está envolvido dentro daquele litrinho de tinta ali que a gente acaba comercializando, né? Aproveitando o gancho, nós temos assim, às vezes o cliente chega na nossa empresa e fala assim, por que o solvente de vocês está tão caro? Eu falei, qual marca do solvente? Você sabe que nós tivemos caso lá atrás da gente comprar de fornecedor solvente, que é um material já altamente agressivo, de bater na pele do pintor e queimar tudo. De ficar na carne viva aqui. Você está entendendo? Então isso, o empresário tem que começar a ter consciência, sabe? Eu não vou comercializar um negócio desse que agride o ser humano, né? Então assim, você tem que hoje pensar assim de forma sustentável e também amigável. Não é eu vendendo um produto e eu falo que ainda te deixa, de repente, uma margem melhor de lucro do que você vender um produto sustentável. Um produto sustentável ele tem um custo maior. Sim. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar todo esse cuidado hoje. Até o consumidor, quando ele vai numa empresa, ele tem que tomar cuidado hoje. Se ele não está financiando uma agressão ao meio ambiente. Exato. Porque quando ele compra um produto de uma indústria que fabrica de forma irresponsável, com material pesado, com material altamente agressivo, ele está contribuindo, né? E não é só o meio ambiente, é o ser humano, as né? Pessoas, Você vai perder de certa forma você perde o seu cliente, porque ele não vai nem querer trabalhar mais aquilo. E a gente já viu pintores se queixando assim, de estar com a pele realmente queimada por esse tipo de produto que foi utilizado, né? E aí você vê, poxa, o ser humano está ali trabalhando para levar o ganha-pão para casa e está ali sofrendo e até se machucando com um produto que não precisaria ser dessa forma, né? Por isso é importante a Arte Tintas, né? Como sempre, evoluindo e tendo os melhores produtos. Cara. Essa é a busca diariamente. Assim, nós estamos sempre abertos a lançamentos, a novidade que vem no mercado. Atendemos a todos os representantes que vêm, que por mais que ainda não seja parceiro, a gente avalia produto o tempo todo, estuda sobre o produto dele, vê todas as possibilidades de incorporar no mix e realmente se atende. Todas essas questões que nós falamos aqui até agora, né? Não somente tem um custo mais baixo, põe na prateleira. Sim. Tem que ver todo em volta, né? Isso é feito diariamente. E que produto que impressionou vocês assim quando chegou no mercado, que vocês falaram assim, poxa, não é possível isso? Tem algum produto que impressionou vocês dessa forma? Há muitos anos atrás, o esmalte à base d'água. Esse é o campeão. Esmalte à base d'água. Então, hoje, se você for dúvida. comprar um esmalte para pintar sua grade, confie no esmalte à base d'água. Ele seca rápido, ele não tem cheiro, ele não vai solvente. Então, assim, hoje a indústria automobilística, os carros é à base d'água. Olha. A pintura à base d'água. A maioria, muitos dos novos já não usa mais o base solvente. Ele é altamente agressivo, o base solvente. Aquelas tintas a óleo. Óleo não existe mais. Não existe né? mais. Na minha Base época d'água era aí. óleo. Então, E você pode confiar no produto, ele performa muito melhor do que o base solvente. E a grande desconfiança do profissional, principalmente, era essa. Se ela não tem aquele cheiro forte, não vai prestar. Não é forte igual a outra, não é tão boa igual a outra. E depois ele começa... Já está acostumado com aquele padrão, né? Na hora que ele se permite a conhecer o novo e experimentar o produto, ele vai ver que não estraga a ferramenta dele, que ele não vai ficar tonto ao aplicar o produto porque ele não tem esse cheiro forte, e a resistência e durabilidade está igual, se não maior. Então, mas esse produto acho que foi clássico, assim, a mudança drástica que teve e a resistência da aceitação, né? Acho que esse aí é o melhor exemplo. E vocês deram algum treinamento? Vocês fazem esse tipo de parceria com os novos, antigos? Constantemente. A gente tem, assim, acho que mínimo uma vez por mês a gente está com treinamento, seja para a equipe, seja para os profissionais de pintura. A gente coloca aí cada vez 60, 70, 80 pintores numa sala e vem um representante da indústria para apresentar o lançamento, apresentar uma ferramenta. Isso é importantíssimo, né? Constante evolução. A gente está em produtos e serviços.
Para isso a gente tem os parceiros, né, que trazem, a gente abre as portas sempre para eles estarem apresentando o mix de produto e inovação, né? A indústria está sempre tentando ser melhor que a outra. Eu diria assim que isso faz bom para nós, né? É bom para nós. Ô, Ednelson, queria te fazer uma pergunta. Você entrou no ramo, né, das lojas de arte e tintas, depois foi também para construção, engenharia, né? Você acabou contando para mim que tem um sonho aí que está prestes a realizar, né? Queria que você contasse, pode contar pra gente? Posso contar, sim. A construção foi meio que quase que uma coincidência, nós estávamos já inseridos dentro do contexto, né, da construção civil. Aí eu me recordo assim, eu e Paulo Quintela, até ele me cobrou semana passada lá estive com ele. Ele falou, poxa, temos que voltar a fazer, levar o pessoal para a feira, gostava muito daquilo. Nós levávamos sempre 20 profissionais da construção civil para a feira em São Paulo. Você vê que a gente vai em feira, até hoje, ano passado toda a equipe minha foram para a feira. E a gente patrocinava isso para os construtores de Foz do Iguaçu. Os 20 melhores, top 10 de cada um, nós levávamos para São Paulo. E numa dessas idas nossa, o Quintela morava, acho que no São Francisco ali, eu morava lá no Beverly, morava lá no Jardim Alice. E aí eu disse assim, poxa, um monte de construtor aqui, por que a gente não se junta e constrói um prédio para a gente morar na cidade de forma cooperada? Eu lembro assim que o engenheiro Liran, tenho um respeito muito grande por ele, que através dele que eu estou inserido no contexto. Até nós estamos finalizando a Elegância, o filho dele que é engenheiro da obra, o Liberty, o Renascense. Então começou lá no Renascense e o Liran falou assim, eu tenho um terreno no centro. E aí nós voltamos da feira, então vamos fazer um prédio. Aí o Liran foi a Curitiba, trouxe o Venceslau para organizar nosso associativismo. Associativismo, tá? E aí nós começamos o Renascença em 2012. Em 2016 o prédio estava pronto. E é um dos melhores prédios de Foz do Iguaçu. Olha, que legal. O Renascença agregou muito. Eu falo que as pessoas moram lá, são felizes. A gente deixou muita gente feliz lá. E daí, em seguida, eu montei um projeto muito grande, chamava-se Maison Versalhes, era já 43 pavimentos, ali no terreno do seu Walter Baldan, na esquina onde nasceu aquele, como é que é aquela, produtos naturais, né? Produtos naturais até. E a gente lançou esse produto e vendeu 70% lá no Bourbon numa noite. Mas nós estávamos, assim, prestes a reeleição ou eleição, né? E era um projeto de uma envergadura, um VGV muito alto. E assim, nós já tínhamos comercializado 70% e em janeiro eu abortei a construção do projeto. E eu parei. Era a IG Empreendimentos, que na época daí eu montei, onde o Latrônico, que presidia a associação comigo, se tornou meu sócio na IG. E o Lirão, um parceiro, também um sócio econômico no projeto. E aí eu, olhando pelo lado a economia macro, né, me tinha medo, fala assim, que quando eu não durmo é porque algo me assombra. E eu fiquei um pouco assombrado com aquela construção, abortamos o projeto. Foi 2015, né? 16 veio o impeachment da Dilma, a economia encolheu 7,5%, 64 dos imóveis comercializados no Brasil foram devolvidos, deu aquela queda, né? Aquela derrocada. E daí eu parei com a IG, falei, não vou construir, não vou mais mexer com isso. Fiquei só com arte tintas. Em 19 veio a oportunidade de voltar para o mercado. O Liran me chamou, falou, vamos construir, vamos voltar a construir de novo, vamos ativar. O que você quer fazer? Temos o Montreal ali que ninguém quer pegar e se você pegar comigo nós vamos fazê-lo, vamos retomar aquela obra. Aí eu olhei para o projeto, analisei o projeto. Eu falei, olha, vamos retomar. Vou ver o que dá para fazer de melhoria. Ele já tinha olhado o projeto. Aí a gente implementou algumas outras condições. E que é o edifício Liberty hoje, que as pessoas moram lá e que é maravilhoso. Tem 72 famílias lá. Olha aí. E as pessoas que investiram estão muito bem. E a gente não parou. Daí nós compramos o terreno na Quintino, na Bartolomeu de Gusmão ali, onde é do lado do Hotel Jung. Na pandemia nós compramos aquele terreno.
Sim, olha que que nós hoje fizemos, nós financiamos o terreno no banco. Será que a gente acreditava? Nós financiamos o terreno e nós construímos lá 128 apartamentos, um padrão muito bom. Entregamos agora dia 1º, vamos entregar. Depois disso, nós lançamos o Londo também, logo em seguidinha, que são mais 102 apartamentos que a gente entrega agora em março. E aí nós temos aí agora aquilo que eu disse para você, que é um sonho, que esse eu quero construir. Que é a cereja do bolo. Que já vem lá do Maison Versalhes, que era um prédio de 150 metros de altura. É assim, um divisor de águas para a cidade, né? Que nós o batizamos de Diamond Tower. Né? Uma torre gigantesca. São apartamentos de alto padrão. Assim, falar do Diamond para mim, talvez, eu falei pro meu filho que é engenheiro, né? Falei, o dia que eu fizer o Diamond, eu vou morar e eu posso me aposentar. Ele falou, pai, você se aposentar? É difícil. Não vai acontecer. Mas assim, eu gostaria é um sonho realmente em botar um prédio gigante em Foz do Iguaçu. E eu gostaria que fosse feito por nós e não por uma empresa de fora. Eu gostaria que fosse uma empresa daqui. Daqui, né? Isso é nós temos capacidade de fazê-lo, acho que mais gente tem. E eu não gostaria que fosse uma empresa que venha de Curitiba, ou que venha de Cascavel, que venha... Que eles venham também, mas eu gostaria de ser o primeiro. Sim. Tá? É um sonho, talvez eu consiga realizar. Eu acredito que até março a gente pode estar aí dando início à obra. Tá? Olha, que assim, legal, a gente está dentro do nosso planejamento começar em março essa obra. Vamos ver. E aí, se acontecer, a gente vai divulgar, podemos voltar aqui e falar das complicações. Mas sempre tem muitas isso histórias, me motiva, né? tá? Motiva o novo, entregar algo diferente. Sim. Desafio, né? Desafio. Que é, né? Não, e é um desafio que é possível, né? Que é possível. Que é possível. Você se prepara, e traz um time competente, exato, né? É interessante. E assim, dentro do nosso escritório nasceu um edifício também que está sendo levantado no Paraguai, chama-se Atlantis. Ele tem 47 pavimentos. Ele nasceu junto com o projeto do Diamond, só que ele já está na 23ª laje. Logo, logo vocês vão avistar ele daqui. Que legal. Que legal. E assim, foram desenvolvidos meio que conjuntos os dois prédios, né? O arquiteto lá é o André Schmidt, né, que é um iguaçuense, e ele projetou o maior edifício do Paraguai. São quase 100 mil metros de obra. Olha só que interessante. Fazer menção, né, às pessoas que trabalham por algo grande. Sim. E isso é interessante. Não que não tenha outros profissionais aí que você possa também delegar essa função. Eu lembro que o Magnus, na época, foi o arquiteto do Monteiro. do Maison Versalhes. Esse projeto está engavetado assim na minha mesa lá. Ele é grandioso, gigantesco, e assim fez com uma plástica legal, ficou bonito o projeto. Uma pena que a gente não avançou com ele. É por isso que eu digo, né? De sonhos e sonhadores, o cemitério está cheio. Então, sonhar grande requer coragem para fazer grande. Exato. Então, assim, medo a gente tem, né? Fala assim, vai com medo. Quando você vê realizado, aí você fala, poxa vida, consegui fazer isso. É inimaginável para alguém que veio da roça, né? Eu sou filho de lavrador, como disse. E você chegar e construir uma história legal para Arte Tintas, para Arte Decor, que nasceu agora, a IG Empreendimentos, a Sicom Engenharia. Eu digo assim, eu fiz menção a pessoas, né? Talvez eu tenha esquecido de alguém. A gente aprende todo dia. Tem um engenheiro Diogo hoje que está numa das obras, fala assim que a gente briga o tempo todo para melhorar o produto para terceiro. Mas entre nós a gente está numa briga constante. Para quê? Para entregar o melhor produto. Ter a credibilidade do nosso investidor, sabe? De quem investe com a gente, de quem acredita naquilo que a gente propõe a fazer e que o faz de forma melhor. O meu filho fala assim, eu nunca vi uma pessoa vender um empreendimento inteiro falando mal dele. Você não pode falar das coisas negativas para vender para as pessoas. Mas eu digo para eles que tá ruim, mas vou melhorar. Então eu estou dizendo para eles antes que eles falem, mas isso aqui tá ruim, mas não vai ser assim, tá? Eu estou ainda com uma busca contínua da melhoria, inclusive dessa plástica aí que não tá legal. Ednelson, 30 anos hoje de Arte Tintas, né? Consegue mensurar tudo aquilo que
que essa empresa contribuiu para a Foz e região? Porque também está em Santa Terezinha, né? Rio de Janeiro. Você sabe que é interessante? Não é só. A Artins, ela tornou-se uma referência. Eu vou a Exato. São Paulo hoje, eu vou nos eventos, ela é conhecida. É interessante isso. Porque é uma empresa que ela tem um sell-out interessante, sabe? Eu digo assim, as pessoas uma vez, elas estavam sempre preocupadas com o volume que vendiam. E eu disse assim, não é o volume que faz uma empresa. É a forma como ela vende o produto, a forma como ela se relaciona com o mercado, a forma como ela se relaciona com o cliente. Isso é interessante para ela. Ser dona no mercado não quer dizer nada. Então, assim, às vezes você tem um maior share de mercado. Falar em share. Qual o share das tintas hoje? Ele é interessante. Vocês são líder na região? Não. Não somos. Em share, não. Mas em serviços e produtos, sim. O nosso preço médio hoje, ele é acima das outras. Porque quando você vende mix pobre, muito de baixo valor agregado, isso te traz o quê? Um ticket médio baixo, né? E muito produto. Então, assim, eu sempre digo para eles, ofereça para o nosso cliente o melhor produto nosso. E aí ele olha no bolso dele e vê, e aí você vai descendo a régua. Mas nunca comece, nunca inclusive, prejugue o seu cliente e o potencial dele. Exato. Nem mesmo pela aparência, nem mesmo, eu falo assim, entregue a ele o nosso melhor. E aí ele diz se cabe ou não, tá? Mas diga, olha, esse é o melhor combo. Posso fazer um outro, e aí você veja a necessidade realmente dele. Porque tem gente que, é assim, vai se deparar no atendimento, às vezes, o cliente não quer nem ouvir. Ótimo, você vai ter esse cliente que ele não quer ouvir. Às vezes ele já está assim, com a mente dele focada naquilo, Sim. atenda ele naquela necessidade. Se nós não tivermos o produto, não deixe de já ligar para um outro local e ver onde tem, para não deixar ele sair sem norte. Minimamente direciona ele para a loja tal. Então, assim, atender o cliente, buscar a satisfação dele, não é só entregar o produto que temos. É, inclusive, orientar ele para ir numa revenda de mercado que vá atender a necessidade dele. Solução dos problemas, né? Exatamente. Senão ele sai, vai bater de porta em porta. Não. Sim. Liga, o telefone é grátis. A gente já tem contato pessoal. E isso o cliente mensura, né? Isso agrega valor, né? Agrega valor. Sim, Falamos no começo da conversa, né? O valor que a gente entrega. Muitas vezes não entrega o produto porque não tem, mas a gente entregou uma informação que vai ser assertiva para ele resolver o problema dele e no fim ele vai falar bem, né? Eu fui lá, eles não tinham, mas me orientaram de uma forma correta que eu consegui daqui meia hora resolver a minha situação, né? Então, assim, a gente se preocupa até com isso também, né? Até porque... Próxima vez que ele precisar de algo, falar, eu vou lá. Se eles não tiverem, eles vão me orientar. E ganha confiança, né? Hoje E a concorrência para vocês é bom também, né? Porque são parceiros. A concorrência sempre faz todos os players evoluírem, né? Todo mundo vai se coçar um pouquinho mais, vai trabalhar um assim, pouquinho mais. Não existe inimizade no mercado, existe concorrência. Voltar a falar do Renascença, ele estava inserido naquele processo que os maiores empresários. Paulo Pucinelli também estava lá, estava Paulo Quintela, estava nós, estava... Assim, e aí veio pessoas de classe média que realizou um sonho grande. Sim. Né? Então, assim... É interessante quando o mercado, ao invés de brigar ou a gente criar e se ajudar. Eu acho assim que, por exemplo, para um projeto dessa magnitude, com VGV de mais de 60 milhões, você precisa de quê? De parceiros econômicos, você precisa de credibilidade. Você entendeu? Então, assim é a tua empresa. Todos estão envolvidos, Todos né? estão envolvidos. Hoje, os meus colaboradores, ele consome no supermercado, ele consome na Panorama, ele consome na Districal. Então, esse é um círculo virtuoso que se cria, né? Sim. Que ganha todos. É a política do ganha-ganha. Né? Eu acho assim que não existe inimizade. Existe uma concorrência saudável. Eu falo assim que quando o tubarão está no tanque, até o peixinho anda mais rápido. É verdade. Então, porque senão ele é engolido. Sim. Então, assim, eu me recordo, nós estávamos num evento em São Paulo agora, o Top 10 Brasil, né? E o presidente levou a gente ele abriu, olha, com a multinacional, levar 10, 15 lojistas e abriu a análise SWOT da empresa dele, o que nós achávamos dos serviços da empresa, onde eles tinham que melhorar. E assim, e também saber dos nossos,
aflige o vosso dia a dia, quais as suas tristezas. Ele também queria nos ouvir. Da mesma forma que ele abriu uma análise da empresa dele, queria saber da nossa. Eu me recordo que um grande lojista, ele disse: presidente, o maior problema nosso é as empresas pequenas. Pequeno lojista, eles estão no simples. A gente paga uma carga tributária muito mais alta. Teria que praticar um preço diferente para eles. Aí o presidente da Axo falou assim... Antes que ele falasse, eu comecei a rir, né? Aí o Daniel disse assim: o que você está rindo, Ednelson? Eu falei: eu estou rindo porque meu sonho era ser grande. Quando era pequeno. E eu disse assim: nossa, mal ele sabe que ele só esqueceu do passado, mas ele também já foi pequeno. Ele começou a rir, daí ele riu da própria pergunta. Ele falou: realmente. Era bem pior, né? Assim, a gente comprava 10, 20 latas, hoje chega uma carreta. E assim, o sonho do pequeno lojista é de ser grande, é de encostar uma carreta na porta dele. Você entendeu? E aí ele estava preocupado com o pequeno lojista. Eu disse assim... Até esses dias teve o pessoal da Jordana, né, que esteve lá comigo. Sim, o Alisson. E eu disse para ele, disse pro Alisson, cara, é só trabalhar, velho. É trabalhar, acreditar, vendo o produto com valor agregado. Não queira competir com ninguém. Viu? O maior concorrente de você é você mesmo. Se você pensar bem a tua empresa, qualificar ela, entregar bom serviço, com certeza você vai ser grande. Eu falei: não queira ser grande de chegada. Então esse é o segredo do sucesso, você trabalhar por uma causa. E, a primeiro momento, o empresário, a causa dele é a subsistência. Então assim, a maioria às vezes monta um negócio, por quê? Porque por falta de oportunidade. Ele vai lá e monta o negócio dele, sofre, tá ali, então a gente sabe. E assim, nós somos parceiros da maioria das lojas. A gente fornece produto, tá aqui, tá à disposição, que nem o mix. A gente entende que o mix ele não consegue, o custo de permanência em estoque é muito alto. Quando você cresce, você bota uma carreta para dentro, é coisa de R$1 milhão, né? Assim, a cada compra, que nem foi fechar volume hoje, cara, é muito alto. E assim, a margem é baixa. Se você chegar no Paulo Bucinelli e perguntar para ele: e daí, como é que está a sua margem? Ele fala: tá horrível. E é o que a gente... Então assim, mas todos nós estamos inseridos dentro do mercado. Sim. E todos buscam o quê? A mesma coisa, sobreviver, dar qualidade de vida para os nossos colaboradores. Então você fala em responsabilidade social. Se você agride o teu concorrente de forma irresponsável, ele não paga um salário digno para o colaborador dele. Você entendeu? Sim. E cria que o ciclo virtuoso cai. Sim. Se o colaborador ganha mal, ele não vai pintar a casa dele, não vai construir, ele não vai aumentar, ele não vai comprar telha, uma piscina, um negócio. Não é isso aí? Sem dúvida. Então assim, hoje nós estamos entregando ali 128 apartamentos, movimentou o mercado. Assim, tá lá Godinho, tá Talismã, o pessoal de imóveis. Porque o pessoal está fazendo o quê? Mobiliando aqueles apartamentos. Então, olha quanto movimento a economia. Fomenta, né? Se não houvesse essa construção... Os corretores... Você está entendendo? Que quando o empresário guarda... Você sabe, né? que tem de coisa ruim para o mercado, é o dia que o empresário fala assim: eu vou investir em ações, vou investir na ciranda financeira. Vou comprar. Não, o empresário tem que estar sempre devendo um pouco e investindo bastante. Verdade. Porque daí ele tá movimentando a coisa. Você pega aí quantos empregos gera a Panorama, Districal, Fostintas, que tem 7, 8 empresas também. Então estão todos no mesmo barco e nós não somos diferentes. Exato. Nós estamos hoje com a construção civil, nós somos com a artista. E assim, agora nós também estamos abrindo no Paraguai. Estamos indo para lá com o nosso KNAI total, a gente abriu lá, não sabe, ainda não. Assim, a gente já exporta bastante para o Paraguai. Carretas e carretas a gente tem mandado para lá. Que legal. Então, assim, para parceiros estratégicos a gente está, mas agora a gente vai inserir o nosso DNA lá, nós vamos para lá também. Acredito que em 2025 a gente já deve estar estabilizado lá com uma loja, uma base forte lá. Porque a gente vê oportuno naquele mercado também. E eu falo assim que levar para lá o que nós praticamos aqui é um desafio, é um mercado diferente. Sim. Né? Dizer que vai dar certo, então assim, mas nós vamos trabalhar para isso. Para isso, né? né? O Anderson, são 15 anos na empresa. Isso. O maior desafio? Maior desafio? O que te chocou? Na verdade, não é algo que chocou, mas é um desafio. O desafio sempre são as pessoas.
você vir de um local diferente, você conquistar o seu espaço, você trabalhar de forma que seja aceito. Porque sempre assim, quando você chega novo, eu entrei na empresa do Ednelson, já entrei direto para o cargo de gerência, e isso às vezes traz alguns desafios. Por mais que eu já trabalhava, já tinha tido uma experiência em loja de tinta, só que traz alguns desafios, principalmente no relacionamento. Né? Produto a gente conhece, se não conhece vai estudar e vai aprender. Agora o tato com as pessoas é um desafio diário. E eu acho que essa foi a principal barreira do início lá de tudo, né? Até você conseguir mostrar que você está ali para também contribuir, para assessorar, para somar e não para ficar só cobrando. E sim, o intuito é liderar, fazer com que as pessoas também evoluam e a gente evolui a cada dia quando você trabalha dessa forma. Então acho que assim, o principal desafio foi esse, você conquistar as pessoas e deixar claro para elas que você está ali para somar e contribuir. Então a resistência inicial existe, mudança, porque é um período de mudança, né? Ele estava se desvinculando da última sociedade que ele tinha, aí eu entrei nesse momento para contribuir. Ele tem uma história legal. Como é que, lembra que você me contou? Como é que você entrou? Você lembra? Entrou na arte tinta? Eu lembro do pintor. Foi o pintor que me indicou, justamente. Então, assim, por isso que eu digo assim, que o relacionamento, ele é o principal desafio. Não conhecia, né? Nós não conhecíamos. Eu não conhecia o pintor que indicou. Então, aquele dia você falou pra mim, eu lembrei agora. Pagou o churrasco pro pintor, né? Sim. Se ele não pagou, E assim, e aí esse período inicial, onde você precisa conquistar essas pessoas, eu acho que é o mais desafiador. Porque de produto já conheci um pouco, felizmente até o sistema que a empresa opera era o mesmo, então assim, várias coisas foram mais tranquilas, mas esse foi o desafio e assim, é um desafio gratificante. A partir do momento que você consegue ultrapassar essa barreira, você consegue conquistar a confiança das pessoas. E isso é muito importante para o desenvolvimento e para o sucesso de cada um. Você ter pessoas que estão ao seu redor, mas que confiam ou que esperam algo de você. Sim. Né? E na verdade, assim, o chefe ele tem uma didática muito boa para isso, sabe? Vai lá, se vira. É que você, assim, eu lembro o primeiro dia, né, que ele quando te dá eu entrei a responsabilidade, né? Ele falou assim, eu cheguei cedo para trabalhar, né, o primeiro dia de empresa, acho que eu brinco que assim, o pior dia da empresa é o primeiro dia de trabalho, que é onde você não conhece ninguém, né, e você tá ali, sabe o que faz por aqui ou por ali, né? E eu cheguei cedinho lá e ele já não estava, né? Daí eu falei assim, bom, eu imaginava que ia chegar, alguém pelo menos ia me apresentar, né? Nada. Cheguei, todo mundo me olhando meio atravessado, quem é esse daí, né? Alguns já sabiam, né, que eu já vinha trabalhar, mas foi desafiador nesse sentido, mas muito gratificante. Hoje eu trabalho numa empresa que eu sou muito feliz, conquistei muitas coisas, ali... Até família, né? Eu quando fui trabalhar, até as crianças, nem filho tinha, né? Eu era mais novo, nem filho tinha. Então, eu tenho a minha família, meus filhos cresceram sabendo que eu trabalho ali. Né? E eu acho que o grande marco dessa empresa na minha vida, que me trouxe muito aprendizado, foi o profundo respeito que ele tem por cada uma das pessoas. Né? Existem adversidades no dia a dia do trabalho e assim, a maneira com que essas coisas são conduzidas é muito boa. Porque a gente sabe que por mais que se tudo deu errado, né, graças a Deus não é assim, a gente sabe que a falta de respeito nunca houve, a maneira de lidar com cada situação, com cada problema sempre... Então isso só te faz ter mais confiança e isso nos dá uma porta aberta para crescer mais. Eu posso tentar, eu posso buscar algumas alternativas que se der errado eu sei que a faca não está no pescoço, né, vamos dizer assim, mas vai ser lidado com muito respeito. Então isso eu acho que mais me agrada em estar trabalhando ali há esses quase 15 anos, né? E é muito gratificante, muito legal mesmo. Muito bom. E assim, falar de pessoas, né? O marco transitório da nossa empresa aconteceu em 2011, quando eu comprei a parte do meu sócio, né? Em 2011, você já estava lá. Foi no ano que entrei. E aí eu trouxe minha esposa para dentro da empresa. Hoje ela é diretora financeira de todo o grupo. Assim, de uma competência ímpar, me deu flexibilidade para cuidar de coisas que antes eu tinha que ficar olhando, e eu não gosto, realmente eu não gosto de olhar para o financeiro.
Eu olho relatórios, mas eu não gosto de estar inserido ali. E então, como ela é de uma competência fenomenal, né, Anderson? Sim. Os diretores financeiros de fornecedores nossos falam assim, a tua esposa é de uma competência ímpar. De fato, ela é. E isso trouxe muita flexibilidade para a gente trabalhar mais e sabendo que ela dá conta de tudo aquilo lá. Não sei Que como. legal. Eu não daria. Vem cada um com as suas habilidades. Cada um com as suas habilidades. Começou a Essas dormir não à são noite, as né? minhas. Começou a dormir à noite tranquilo, né? É Daí verdade. você sabe quem está cuidando do dinheiro tem competência. Então, assim, é interessante, né? E o legal, assim, isso me traz bastante satisfação também, no sentido assim, que eu estou à frente da liderança das lojas de tinta, participo de alguma coisa bem parcialmente, ou assim, das obras deles, ou sempre a par, né? Mas isso não tem. Mas eu falei para ele já algumas vezes, né? Meu principal objetivo é deixar você tranquilo com relação às lojas para que possa Exato. empreender outras coisas, que possa realizar esse sonho que ele tem, Exato. poder depender a energia naquilo ali, sabendo que as outras partes estão bem cuidadas, como financeiro, como ele disse, né? Então, esse é o desafio diário, né? Deixar Sim. esse homem voar e realizar os sonhos, e a gente sabe que com a realização desses sonhos vem mais emprego, vem Sim. estabilidade para todos os negócios, vem junto, A né? cidade também ela é beneficiada, né? Às vezes as pessoas acham que não contribui tanto assim, mas se a gente pegar ali as coisas que são feitas diretamente, indiretas, a família, eu de vez em quando vou nas obras dos prédios, a gente vê Você ali. consegue imaginar quantos empregos, direto e Quantas indiretamente? famílias. Muito porque É você muito. influencia pessoas. Sim. Então, assim, se você faz uma coisa, é um desafio, outros vão fazer e gera uma concorrência saudável e isso é salutar para o mercado. Isso. E o empresário, quando ele deixa de acreditar e de fazer e de realizar, ele não cumpre o papel dele. Então, assim, outros terão que vir. Sim. Então, assim, nós temos na cidade hoje grupos de fora, tipo VRV, que veio LBX, vai vir RBX, e que está construindo em Foz. Por quê? Porque o empresário de Foz, ele deixou de fazê-lo. Então, assim, é triste, e a gente sabia disso, tá? O presidente da Caixa nos procurou certa vez, eu não tinha construtora ainda, a gente estava com parceria com a Mel Engenharia, e ele disse, olha, há uma lacuna no mercado de Foz do Iguaçu, nós precisamos atender as pessoas de baixa renda, classe C, aquela B, C, e nós precisamos verticalizar a cidade. É o que está acontecendo lá fora. Quem não conhece a VRV, está aí. A LBX, lá de Londrina, agora está vindo a RBX. Esses prédios, apartamentos deles, vai dar uma dignidade. No quadrilátero central está sendo alocado essas torres. Em outras cidades eles não encontram tanta flexibilidade. Nós temos um vazio urbano muito grande. Dentro da nossa cidade, olha quantos terrenos que dá para ser edificados. Então, se você pega, por exemplo, a lei de solo criado, né? Foz do Iguaçu tem, a maioria nem fazia conta, porque era farto o terreno, faz de 8, mas dá mais 12, dá mais 20. Então, sim, eu lembro que o Paulo era o prefeito na época que eu fui ver a lei de solo criado, eu andei olhando o plano diretor, o empresário, eu falo assim que eu acho que as pessoas, para verear o município, vamos falar assim lá no nosso legislativo, olha o papel que o empresário tem hoje. Então, assim, quando você elege um vereador e ele não tem essa habilidade de enxergar para onde anda o município, o que requer o município. Olha, o nosso plano diretor está abandonado, é de 91. Ele está abandonado. E assim, esses dias o Leandro Costa estava no planejamento, falei, olha, vamos mudar a lei e tal, em tal lugar. A lei de solo criado foi eu e o Liran que fez a fórmula, na época estava o Cal na prefeitura, passamos, foi para a Câmara, aprovou. Graças a Deus, hoje você consegue edificar mais 20 andares ali, pagar 70, 80 mil de solo criado, mas você tem mais quantos moradores? E aí você paga IPTU. A receita permanente do município hoje é IPTU. Agora, você continuar lançando, olha o que eu vou dizer aqui, talvez seja controverso o que eu vou dizer. Alguns não vão gostar, porque o empresário ele faz
da forma como ele pensa ser bom. Mas quando você lança loteamentos a 20 quilômetros de distância e nós temos dentro do quadrilátero central terrenos que poderiam abrigar famílias com maior dignidade, onde você tem aqui saúde, segurança, Sim. educação, logística. Agora, quando você aloca um condomínio de 100, 200 terrenos, 20 quilômetros, lá vai, bota 5, 6 casas. Olha o transporte público de Foz do Iguaçu hoje. Exato. Eu não gostaria de ser empresário de transporte público, com esse vazio urbano e rincões. Nós temos rincões até hoje. Então você vai a Maringá, ela é adensada. Você vai a Cascavel, ela é adensada. Por que Foz do Iguaçu não é adensada? Sem contar que vai ter que levar toda uma estrutura. Você está entendendo como é que funciona a cabeça como é que tem que funcionar a cabeça do empresário? Não pode olhar só para o umbigo. Nós poderíamos estar construindo, ter construído habitações com preço digno para abrigar o baixa renda. E tem os loteamentos que vieram primeiro, que adensaram, tá legal, mas continuar lançando muito. Então, assim, se você vende e as pessoas não conseguem construir, o que acontece com aquilo? E aí, a saúde, a segurança, a educação? Você vê que, vamos falar de Artinhos, já estão falando de cidade, você viu? Já desviamos. Eu já desviei o foco, porque a cabeça empreender e olhar, cuidar da cidade, é uma obrigação nossa como empresário também. Então, nós como empresário, eu estou falando, deixei de falar da minha empresa, estou falando da minha cidade. Eu amo morar em Foz do Iguaçu, eu amo investir aqui. Os meus investimentos estão aqui. Quanto melhor a cidade tiver, você também vai estar. As empresas. Exatamente. Exatamente isso. E acho que vamos finalizar, né? Foi longo, já falamos bastante. Eu falei que eu falo pouco. Ednelson, para finalizar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para seus clientes, colaboradores, que acompanharam, né, vocês aí nesses 30 anos? Primeiro, agradecer a Deus, né, por tantos anos longivos da nossa empresa, longevo para a minha vida também, de desfruto de plena saúde. Agradecer minha esposa, filhos, né? Agradecer os colaboradores, agradecer os clientes que ajudaram a construir esta empresa que é referência no que tange a qualidade, serviço, produtos. Então, assim, é um sentimento de satisfação plena, né? E não sei se de dever cumprido ainda não, né? Os sonhos são amplos, a Artinhos ela pode expandir. Eu falei para o Anderson, hoje a gente tem que sonhar, nós colocamos na nossa visão, né, que ela tem que... Porque as pessoas anseiam por um cargo melhor, elas se preparam, e assim, as pessoas qualificadas, você tem que ter plano de carreira para elas, né? Então, assim, nós temos hoje as lojas de bairro, nós está sendo monitorado até por grupos de fora, né? A forma como a gente lida, né? Nós temos lojas hoje funcionando com um colaborador. Eu falo assim que a multifuncionalidade eu aprendi na White Martins, isso na reengenharia de 89 e 90. Nós temos que ser multifuncionais, então você vê que o nosso colaborador ele vende, ele faz um todo pelo cliente, um só faz tudo. E assim que a gente tem que pensar, né? Não departamentalizar e fazer eles evoluírem como pessoas em todos os aspectos, né? Olhando as deficiências e corrigindo e orientando. Eu vejo assim também para os nossos colaboradores indiretos, que eu tenho que agradecer aqui, né? Que são os pintores, construtores, arquitetos, tá inserido no nosso dia a dia. Assim, agradecer Foz do Iguaçu por ter me acolhido, né? Falo que essa cidade é a melhor cidade do mundo para se viver. Eu viajei em alguns países já e eu amo viver aqui. Eu não vejo a hora de voltar. Minha esposa fala, eu desço do avião e já vou para a loja. Assim, não tem jet lag, existe ansiedade por voltar. Então, assim, cuidar dessa cidade é um dever de todos, tá? Tem aí, desejar também ao nosso prefeito Joaquim Silvio Luna, general, cuide bem dessa cidade, eu sei que tem competência para isso. E assim, torcer para um governo maravilhoso, uma cidade segura em todos os aspectos, segura para se viver, segura em riqueza, para que as pessoas vivam bem. E agradecer vocês pela oportunidade, tá? Da gente estar aqui batendo esse papo com vocês. Desculpe a delonga, que é o sangue italiano que fala muito. Obrigado. E o Anderson também quer deixar uma palavra? Então, uma palavra, vamos lá. Então, acho que é gratidão. Gratidão realmente a todos esses
esses envolvidos, né, na nossa empresa, os stakeholders que a gente fala, né, a confiança dos fornecedores, mas principalmente dos clientes, dos colaboradores e dos parceiros. Eles são os participantes direto do nosso dia a dia, né? Então, assim, sem um dentinho dessa engrenagem, a roda não roda direito, né? Então, assim, te agradece a dedicação, o empenho de cada um e a parceria de sempre, né? É uma alegria, a gente faz uma festa como fizemos ali, a festa do pintor. Temos que o dia 18 de outubro é o dia do pintor. A gente faz eles já esperam, né? Sim. Tem anos que a gente pensa, vamos fazer esse ano, não vamos e tal, e a gente acaba fazendo porque não tem como não fazer. Como, né? E aí a gente vê ali a alegria deles participando com a gente faz ali um sorteio de brinde, alguma coisa assim, mas o que menos importa no final de tudo é isso, é que eles sentem que com aquele gesto de fazer aquele evento, eles se sentem reconhecidos por nós. Então, assim, a gente vê sorrisos que não tem preço. É muito bacana. Então, a palavra é gratidão. Legal, gente. Gratidão. Então, nós finalizamos aqui, agradecemos, né, a presença dos dois, do Laércio, e de você que está aí. Curta, compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Porque aí você vai receber sempre, né, Laércio, a notificação das nossas entrevistas. Tem muito conteúdo legal. E a gente se encontra na próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Prazer estar aqui.